agora, o que é a altura da pirâmide? Bom, a altura da pirâmide é a distância do vértice ao plano do vértice V ao plano do polígono da base. Então, ó, bom, o meu exemplo aqui, ó, né? Então, eu vou pegar aqui uma pirâmide aqui. Aqui. Até bem aqui, ó. Vou pôr aqui no eixo, né? Então aqui, bom, aqui tem a pirâmide. Como que eu calculo a altura dessa pirâmide? Né? Eu vou calcular o comprimento, né? Ó, a pirâmide que eu fiz aqui, ela está no plano XY, né? Do jeito que eu fiz aqui. Então, bom, eu vou precisar calcular o tamanho desse segmento aqui, ó. Deixa eu só virar ela para ficar mais fácil de ver. Ó. Então, eu tô com a pirâmide aqui. Opa, não é isso que eu quero. Tô com a pirâmide. Né? Então, a pirâmide aqui, a base dela está no plano XY. A altura é a distância desse vértice V aqui ao plano XY. Né? Vou colar lá, espera. Então, bom. A altura pra gente, né? É a distância. Isso aqui. H, a altura. H. É a distância, então, do vértice V ao plano do polígono da base. Bem tranquilo, né? Bom, observa que... Só voltar aqui na pirâmide. Deixa eu pegar uma outra aqui. Vamos pegar uma aqui já, mais fácil. Tá. Opa. Aí, tem a pirâmide aqui, né? Então, ó, cada uma dessa pirâmide aqui, ela vai ser determinada o quê? Pelo esse lado do polígono, né? E essas duas segmentos de reta. Então, cada lado da pirâmide aqui vai ser um triângulo, né? Então, a superfície lateral da pirâmide vai ser, né, a reunião dessas faces laterais que são triângulos. Então, a gente tem aqui, né? Um cantinho. Ó, cada uma dessas aqui, né? A gente tem a face lateral. Né? Elas vão ser triângulos. Bom, e a superfície lateral é a reunião das faces laterais. Né?
Bom, e a superfície total é a superfície lateral união com a base, né? Então, é superfície lateral mais base, né? União com a base. Coloquei o mais aqui, mas é claro que é a união com a base, né? Bom, para calcular a área, for a área lateral, vou ter que calcular a área de triângulos, né? Claro que se o meu polígono da base não for um polígono regular, né, eu vou ter que saber como calcular essa área de cada um desses triângulos. Se ele for um polígono regular, todos esses ângulos, esses triângulos aí, eles vão ser congruentes, né? Então vamos ver no caso da pirâmide regular que fica mais fácil, né? Então vamos ver o que a gente entende por pirâmide regular, né? Bom, quando a gente fala do prisma regular, né, vamos ver só a diferença que tem aqui entre pirâmide regular e prisma. Então, ó, cadê? Prisma. Eu vou pegar aqui um prisma regular, tá? Assim, pode ser. Então, bom, o que a gente caracteriza um prisma regular? Quando a base aqui é um polígono regular. Então, aqui eu fiz a base um quadrado, né? Então, se a base aqui é um polígono regular, esse prisma é um prisma regular. Qual que é a diferença do prisma para pirâmide, né? Deixa eu ver se aqui tem a pirâmide regular. Não, aqui acho que não vai ter. Não. Bom. Então, qual que é a diferença dela para pirâmide regular, né? Bom, claro que o polígono aqui da base, ele vai ter que ser um polígono regular. Então, eu vou colocar aqui a mesma base, né? Um quadrado aqui, ó. Tá vendo? Passou no... Mas, esse vértice aqui, ó. Esse vértice E, né? Bom, a projeção dele no plano, no plano da base da pirâmide, ele tem que coincidir com o centro do polígono. Então, ó, nesse caso aqui, ó, que a gente projeta, a projeção desse aqui no plano da base vai coincidir com o centro desse polígono. Tá? Então, ó, deixa eu só... pode ser aqui. Então, vamos definir lá o que é uma pirâmide regular. Tá? Então, ó, vou ter que colocar aqui já a imagem para a gente poder ir trabalhando com ela, né, junto com a descrição. Então, ó, aqui é para a gente uma pirâmide regular. Né? Então, a base é um polígono regular. Aqui eu fiz quadrado, né? Porque era mais fácil para não precisar pegar para poder construir a pirâmide, né? É um polígono regular. E a projeção, vou colocar aí, não, a projeção ortogonal do vértice
V, né? Lembrando que o vértice V é o vértice que não, esse aqui, né, que não faz parte da base, né? É o único vértice que não faz parte da base. É o centro da base. Então aqui, como eu fiz, né, eu deixei a malha, mas a projeção vai dar exatamente aqui, ó, o centro da malha. Isso aqui é um prisma regular, tá? No prisma regular, a gente tem duas, tem na verdade a altura aqui, a primeiro, né? Como eu falei, no prisma regular, esses triângulos aqui, eles são todos congruentes, né? São isósceles. Então, ó, note que na pirâmide regular, né, as faces laterais são triângulos isósceles e congruentes. Então, por quê? Ó? Né, se a gente for pensar aqui, né, ó, a projeção dá exatamente o centro, né? Então aqui eu tenho a projeção, aqui eu tenho o centro, então ó, essa distância aqui, a distância de todos os vértices é a mesma até o centro do polígono regular. Só lembrando, o que é um polígono regular? É um polígono, né, que tem lados, ele pode ser escrito numa circunferência, né? Então aqui no fundo, se eu for pegar a circunferência circunscrita nele, isso aqui vai ser o centro da circunferência. Então todos os vértices aqui do polígono regular, ele equidista aqui desse centro. Então aqui eu tenho a altura comum, essa distância aqui é comum, é a mesma, né, daqui até aqui, ou até aqui. Então, bom, aqui é 90 graus, né? Então, cada aresta aqui, ela tem mesmo comprimento, né? No caso aqui as 4, mas no fundo o polígono, uma pirâmide com N arestas, vão ser as N arestas laterais aqui, elas são todas congruentes. E aqui também, se o polígono é regular, ó, todos esses lados aqui ó, são congruentes, tá? Então você tem que o triângulo é isósceles, porque essa aresta aqui é congruente, né, a essa, então já é isósceles, e todos vão ser congruentes porque todos os lados do polígono têm a mesma medida. Tá? Então, é bem simples de ver, tá? Bom, a gente tem um outro objeto aqui que a gente destaca, que é chamado de apótema. O que é apótema, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar... Ó. Deixa eu girar ela aqui um pouquinho. O que é apótema, né? A gente tem a apótema da base e a apótema, que no fundo é lateral. Deixa eu só pegar aqui o segmento de reta. Não quero de comprimento fixo. Né? Bom, essa aqui que vai ser a apótema, né? E, bom, deixa eu girar aqui de novo. Eu vou colocar já a apótema da base também. Então, ó, depois da base eu giro ele para tirar foto. Então, eu estou fazendo aqui no PowerPoint, porque o PowerPoint eu consigo colar as figuras, fica mais fácil, né, para a gente depois indicar. Então, ó, quem que é a apótema, né?
a altura. Isso aqui só vale para uma pirâmide regular, tá? A gente só define a pirâmide regular. Ela é o que? A altura relativa, ou altura do triângulo, né? Da face lateral. Vamos colocar aqui. Altura da face lateral altura do triângulo da face lateral em relação ao lado da base. Lado da base. Então, bom, aqui, lembrando aqui que a altura, né? O triângulo é isósceles, a altura coincide com a mediana, coincide com a bissetriz, coincide com a mediatriz. Então, aqui é 90 graus. Então, essa aqui que vai ser a, né? Na verdade, cada face aqui eu tenho uma apótema. Só que observa que elas têm todas a mesma medida, né? Porque esses triângulos são todos congruentes. Por isso que eu posso definir a apótema. Senão eu teria que dizer em relação a qual lado do triângulo. E aí não estaria bem definido. Não poderia defini-lo nesse formato, né? E aí a gente tem agora a apótema da base, né? Que eu fiz aqui no desenho. Vamos girar ele um pouquinho aqui, ó. Essa aqui que é a apótema da base. Então ela liga o ponto médio aqui do lado, né, ao centro, ou à projeção, ou ao centro do polígono, né, ou a projeção ortogonal do vértice do polígono. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu diminuir ele aqui. Opa. Então, essa aqui, lembrando que aqui é o quadradinho de baixo, que é a base do polígono, né? Essa aqui é o que a gente chama de apótema da base. Então, de novo, ele vai pegar aqui, né? Lembrando que esse ponto aqui é o ponto médio, projeção ortogonal, né? Aqui é a apótema. Isso aqui a gente já indicou lá, vou colocar de novo. Apótema. E aqui a gente tem a apótema da base, né? Então, ele passa aqui no centro, né, desse polígono regular e no ponto médio aqui, né? Então, todas elas são congruentes, né? Tanto faz, posso pegar qualquer ponto médio aqui, né? Porque esses triângulos são todos congruentes. E, claro, o polígono da base é polígono regular. Então, a distância desse ponto aqui até esse ponto é a mesma desse ponto até este. Tá? Seria a gente pensar nas cordas, né? Se eu pensar na circunferência, eu vou ter cordas de mesmo comprimento aqui. Né? E aí, bom, aqui é o ponto médio da corda. Aqui seria o raio, né, da circunferência circunscrita. E isso aqui são todos de mesma medida, então essa aqui é metade da medida. O teorema de Pitágoras, você garante, né, que todas elas aqui são congruentes, tá? Tem a mesma medida, então a apótema eu posso definir isso como a distância do ponto médio de qualquer lado do polígono, da base, ao centro do polígono. Isso que vai ser a apótema. Tá? Bom,
um dos polígonos, né, que a gente já até fez aqui antes, né, ó, que a gente trabalhou aqui, né, esse aqui, por exemplo, né, o aqui, né, mas que a gente destacou ele, né, na questão do número de triedros, é esse objeto aqui, né? Esse aqui é o que a gente chama de tetraedro, porque ele tem 4 faces. Então, vou pegar aqui. Opa, aqui não dá pra funcionar não. Ó, vou até colocar ele aqui de novo, aqui embaixo. Então a gente tem aqui, ó, o tetraedro, né? Tá? Ela é uma pirâmide de base triangular. De base triangular. Então, bom, esse tipo de pirâmide ele tem um nome especial, então, né, que é que a gente chama de tetraedro, né? E, bom, a gente viu também que o tetraedro ele pode ser regular, né? O que acontece, né? Deixa eu fazer um esboço aqui. Quando o tetraedro é regular, vamos ver aqui. Qual que é a diferença? O que a gente chama de tetraedro regular? Né? Observa que, deixa eu limpar aqui, fazer aqui um tetraedro regular. Cadê? Aqui tem um tetraedro. Se eu vou conseguir fazer ele regular. Vamos tentar. Eu preciso de um triângulo. Ah, eu vou ter que colocar as medidas aqui, porque senão eu vou apanhar, né? Vou fazer primeiro um polígono regular. Aqui o polígono regular, 3 lados, que é um triângulo, né? Equilátero. Bom, agora eu vou pegar o tetraedro. Aqui, já construiu. Esse ponto aqui está mexendo. Ctrl Z. Então, bom, qual a propriedade que tem ele, né? O tetraedro regular. Além da base ser um polígono regular, a gente vai precisar que todas as arestas, né? Observe que eu tenho 6 arestas, 6 da base e as 6 laterais. Então essas arestas têm que ser todas congruentes. Tá? Essa que é a diferença. Lembra que a hora que a gente fala da pirâmide regular, a gente só está falando da base ser um polígono regular. Para o tetraedro, né? Então se eu falar uma pirâmide regular de base triangular, não significa falar que é um tetraedro regular. Para ela ser regular, tetraedro regular possui a 6 arestas congruentes. Tá? Então, falar de tetraedro regular aqui, né? Observa que se eu falar simplesmente, né, que aqui é um prisma não, uma pirâmide de base triangular aqui, sendo um triângulo equilátero, né, os lados iguais, não significa que ele vai ser regular, porque essa altura aqui do vértice ela poderia estar em qualquer ponto da reta que passa aqui no, sei lá, baricentro, circuncentro, é tudo o mesmo ponto, né, desse triângulo, tá? Então não significaria que essas arestas teriam a mesma medida. Então, a hora que eu falo tetraedro regular, então eu estou falando que eu quero exatamente, na verdade eu tenho dois, né, porque eu vou ter um ponto aqui em cima e um lá embaixo, que vai me gerar
um tetraedro onde essa aresta lateral coincide com a aresta da base. Tá bom?